Ele é que é maravilhoso. Aleluia! Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a se colocar na presença do Senhor. Se você puder, feche seus olhos. Feche seus olhos. Coloque seu coração e sua mente no Senhor agora. Porque não há nada mais importante nessa noite do que a presença de Jesus Cristo vivo nesse lugar. E você pode experimentar isso nessa noite. A palavra do Senhor é clara. E diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então, esqueça as luzes, as pessoas. Conecte-se com o Senhor. Se ligue com o Senhor. Conforme você vai se ligando com o Senhor, as barreiras de resistência da sua mente, das suas emoções, elas vão caindo. E só vai sobrando e restando o relacionamento que você tem com Deus. O desejo de Deus de te abençoar e de você adorá-lo. Se você puder, adore o Senhor e a sua mão.
E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, enquanto as crianças estão indo aí para esse tempo especial, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 12. João, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Está projetado aqui também. Nós vamos ler aí os versos de 1 a 3. João 12, de 1 a 3. Que nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Vamos repetir juntos essa última frase aí? Encheu-se a casa com o perfume do bálsamo. Vamos lá? 1, 2, 3. Pai, nós te louvamos por esse tempo precioso de culto ao Senhor. E depois de termos lido a Tua palavra, nós imploramos a Tua ajuda, o Teu auxílio, a unção do Teu Espírito Santo, tanto para mim que irei falar, quanto para aqueles e aquelas que irão ouvir a Tua voz. Pai, que toda interferência caia por terra. Pai, que tudo aquilo que nos impede de ouvir e crer na Tua palavra, seja removido dos nossos ouvidos, do nosso entendimento, da nossa mente. Pai, que o nosso coração esteja aberto, e a Tua palavra, Pai, possa cair no nosso coração, possa germinar, florescer, frutificar, com frutos que permaneçam para a glória do Teu nome. Sela esse lugar com o sangue do Cordeiro, sela as nossas vidas com o sangue do Cordeiro, e fala, Senhor, porque necessitamos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, e o povo de Deus disse amém. Queridos, capítulo 12 de João, ele é muito especial. Na verdade, ele é a continuação, na sequência. O Evangelho nem sempre ele parte de uma sequência cronológica. Alguns textos encerram um capítulo, começa outro, e não há ligação entre um capítulo e outro, mas esse aqui é diferente. Capítulo 11 fala de um milagre extraordinário de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus. Jesus tinha e nutria por aquela família um carinho, um amor, uma atenção muito especial. Era um lugar em que nos evangelhos nós encontramos Jesus indo algumas vezes. Em nenhuma outra casa Jesus esteve mais, pelo menos registrada nos evangelhos, do que essa casa. A casa de Marta, de Lázaro, de Maria. E muito provavelmente, quando a gente lê os evangelhos sinóticos, a Bíblia fala que essa casa onde eles estavam, que esse banquete foi dado, era a casa de Simão o leproso. Então não sabemos se Simão o leproso era pai desses 3 filhos, ou se ele era casado com uma das irmãs, da Marta ou da Maria. Então nós não sabemos, mas muito provavelmente era a casa desse homem. E a Bíblia fala que essa reunião era uma reunião de ação de graças. Nós participamos aqui no final de novembro de um culto de ação de graças, e como foi gostoso aquele momento de comunhão, de testemunhos, onde nós pudemos falar o que Deus fez na nossa vida nesse ano. E não foi diferente aqui. A Bíblia fala que Lázaro havia ressuscitado dentre os mortos. E um tempo próximo aí, 6 dias antes da Páscoa, em Betânia, eles fizeram um banquete. A palavra aqui, designada para esse jantar, é um banquete, algo espetacular. Sabe aquele almoço de domingo, mas o chique mesmo, aquele almoço especial, né, que você tira até os pratos e os talheres aí que comumente você não usa,
porque o momento pedia isso. Era um jantar de ação de graças, era uma ceia, era uma refeição de ação de graças pela ressurreição de um morto. A Bíblia fala, depois da ressurreição de Lázaro, todo mundo estava querendo prender Jesus para matá-lo. Havia uma conspiração dos sacerdotes em prender Jesus e acabar com a vida dele. Jesus já não se revelava mais, né? Ele vivia ocultamente nesse momento para que isso fosse evitado. E então eles resolvem fazer esse jantar, e você imagina, né? Um jantar de ação de graças. A notícia corre, e não é fácil, né? E vem muita gente. Estou vendo Dorival aqui, Dorival foi pastor lá em Garapava. Dorival me substituiu em Garapava. No ano que eu cheguei em Garapava, nós vivemos um momento muito especial. Algumas coisas extraordinárias aconteceram ali na vida da igreja. E eu fiz ali no último dia do ano o culto da virada. E naquele dia, Garapava é uma cidade, a membresia é muito humilde. O pessoal trabalha nas usinas, trabalha na roça, no corte da cana. Então, é uma igreja bem humilde. E eu tive uma ideia maravilhosa. Culto da virada. Você vem para o culto e o jantar vai ser de graça. E uma bênção. A notícia correu lá para o Estradão, Dorival. Estradão é uma comunidade que tem ali. Eu tive que trancar a porta da igreja, fechar aquele portãozinho do lado, porque lotou, né? E ia faltar comida, né? E não era nem gente da igreja. Comida de graça, né? Então eu imagino aqui, comida de graça, comida boa, e ainda todo mundo olhando na mesa Lázaro que voltou dos mortos. Eu tenho certeza que tinha gente na mesa perguntando, como que é? É um túnel escuro? Você viu Jesus? Como é que é o céu? Né? Lázaro deve ter respondido muitas perguntas, porque isso aguça a nossa curiosidade. E de repente naquele jantar, a Bíblia fala que a Marta, como sempre, ela estava servindo. Lázaro estava sentado na mesa dando testemunho de como foi a morte. Como é que foi lá Jesus chamando ele para a vida novamente. Como é que foi aquele sentimento, né, dele estar vivo, mas estar enfaixado, mumificado, e o povo tendo que desenrolá-lo, para ele poder então dar glória a Deus. Então era aquela noite maravilhosa, casa cheia, e de repente a Maria, ela tem uma atitude extravagante, uma atitude inesperada, uma atitude que alterou aquele ambiente. Ela chega com um bálsamo de um nardo puro e precioso. O nardo, ele era extraído de uma planta do norte da Índia. Então era um perfume importado, né? Era algo raro e precioso. Raro porque era difícil, precioso porque o preço era alto. E provavelmente esse bálsamo, esse perfume, era usado pelas mulheres para as duas coisas. Primeiro, as mulheres com muito esforço, trabalhavam a vida toda, recebiam ajuda dos pais, para adquirir esse perfume, para que na noite das núpcias o quarto fosse perfumado com aquele aroma. O aroma é tão poderoso, eu estava lendo, que foi encontrado cacos de alabastro. Alabastro era um vaso, e esse vaso era lacrado. Então era um vaso lacrado, e para extrair o perfume tinha que quebrar o vaso. E foi encontrado, e há lá nos museus aí do Egito, de Israel, lascas desses alabastros, e que até hoje eles conseguem sentir o perfume. Imagina a potência desse cheiro, né? Aqueles perfumes que você passa e você fala, alguém está chegando, né? Então a Bíblia diz que as mulheres então perfumavam o seu quarto, a sua cama, para a noite especial, a noite mais importante, que era a noite de núpcias. Ou se usava esse perfume para ungir os pés de um convidado especial, e assim honrá-lo, destacando dentre outros convidados aquela pessoa. E a Maria então, ela pega aquele bálsamo, que provavelmente estava sendo reservado para a noite das suas núpcias, e ela resolve ter uma atitude de adoração extravagante. E ela então, ela unge os pés de Jesus, e mais extravagante ainda, ela solta o cabelo,
A mulher judia em público não soltava o cabelo, era sempre com o cabelo preso. Ela solta o cabelo e ela pega os seus cabelos e começa a secar, enxugar os pés de Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que a atitude dessa mulher mudou o ambiente, mudou o cheiro, mudou o aroma daquele lugar onde eles estavam. Provavelmente era um cenáculo. Eles estavam ali e a Bíblia diz que toda a casa se encheu com a fragrância, com o aroma, com o cheiro daquele perfume. Eu não sei você, mas geralmente alguns cheiros nós temos uma memória que nos remete a lugares, a situações da nossa vida que nós vivemos. Quando eu subo aqui, que eu vou para Dona Bete tomar o café na sogra, e é café corajoso, não tem nada acompanhando, é só café. Se eu quiser pão, tem que levar. É brincadeira. O que foi? O que o Dorival falou? Ah, é a senhora que está falando? A senhora está aí? Nossa! Deixa eu voltar. Ô, Dona Bete, deixa eu pregar aqui. Depois nós tomamos um café e resolve isso. Eu estou subindo aqui, eu sinto um cheiro, eu não sei de onde. Eu sinto um cheiro de babosa. Sabe aquela planta, aquele cheiro gostoso, finalzinho da tarde? E quando eu sinto aquele cheiro, eu estou indo para lá, eu fecho os olhos. Outro dia eu estava andando de carro, eu senti aquele cheiro, abaixei o vidro e falei, Sara, esse cheiro me lembra quando eu morava lá no apartamento no São Bernardo, que no finalzinho da tarde, eu não sei de onde, senti aquele cheiro. E eu me lembro de brincando, moleque, descalço, com o dedão estourado, porque a gente jogava bola descalço, né, com bola de capotão, com trave que era 2 tijolos, que delícia que era aquilo lá. E eu sinto aquele cheiro, parece que eu volto atrás, aquilo me renova. A nossa casa tem um cheiro, não tem um cheiro a sua casa? Outro dia eu e a Sara, nós saímos do elevador, a Sara fez assim, mãe, ai que cheiro da casa da avó Mara. Ela identificou o cheiro da mulher limpando a casa lá, vizinha do apartamento, com a casa da minha mãe. Eu me lembro quando eu joguei no Mato Grosso do Sul, lá em Nova Andradina, e todas as vezes que eu chegava para minha casa, eu abria a porta, e antes de eu entrar eu parava e fazia assim, ó. Gente, a viagem era cansativa, era de ônibus, gente, imagina, do Mato Grosso do Sul, entrava gente com porco, com galinha, entrava índio, mas era uma benção a viagem, e era aquela coisa apertada, ônibus banheiro de ônibus, você imagina, quem já sabe como que é aquela coisa, né? Não é terrível. A hora que eu chegava, estava cansado, porque chegava em São Paulo, né? Não tinha direto para Campinas, tinha que depois pegar outro ônibus de Campinas para São Paulo, depois pegar ônibus da rodoviária, andar com a mala até o ponto de ônibus para chegar na Vila Teixeira. Gente, a hora que eu abri a porta da minha casa, eu enchi o pulmão, senti o cheiro da minha casa, eu ficava forte. Não lembrava que eu tinha viajado tudo aquilo, porque esses cheiros são gostosos. Eu lendo a Bíblia, e eu tenho certeza que a sua casa é bem cheirosa, porque as nossas mulheres são aciadas, as nossas mulheres, né, cuidam bem das casas, amém? Vocês estão meio fraquinhos aí, viu? Pelo menos as casas que eu visito, né? É verdade que a gente avisa antes, né? Aí dá tempo do povo preparar. Eu lembro que eu tinha acabado de casar. Imagina, acabei de casar. E aí era Natal, meu aniversário. Você está percebendo que eu já estou falando isso aí 2 vezes, né, hoje? E eu me lembro que tocou a campainha, era o povo da igreja. Aqui daqui Joaquim Inácio, o povo da igreja foi me visitar. E a casa estava daquele jeito. A nossa bênção é que o apartamento tinha 47 metros quadrados. Em 5 minutos nós arrumamos uma casa, né? Então, a nossa casa tem um cheiro peculiar, um cheiro especial. Um cheiro que reconforta a gente. Um cheiro que nos alegra. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê algumas casas que o cheiro não era tão agradável. E esses aromas estavam sempre relacionados a algumas coisas. Quer ver só? Êxodo capítulo 16, conta-nos a história do maná.
Você lembra que Israel saiu do Egito e andou 40 anos no deserto, e eles comeram exclusivamente duas coisas. Exclusivamente não, né? Eles comeram duas coisas: maná e codornizes. Um dia Deus ficou tão irado com aquela geração que falou: eu vou fazer um vento que vai trazer tanta codornizes que eles vão comer até pelo nariz. Eles vão ficar assim, empapuçados de tanto que eles vão comer. Então eles comiam codornizes e o maná. E no capítulo 16 de Êxodo foi dada uma orientação para que eles pudessem colher o maná. Vinha como a neblina, logo pela manhã, nas primeiras horas. Quando a neblina se dissipava, havia como que escamas no chão. Eles pegavam a porção que Moisés determinou, e eles enchiam um vaso, e se a tenda tivesse 5 pessoas, era 5 porções para aquele dia de sustento. Se a casa era maior, tinha 12, 13 habitantes, pessoas que moravam, eles pegavam 13 porções. E foi dada uma recomendação: sexta-feira você vai colher dobrado. Em vez de pegar uma medida, pega 2, porque sábado é dia de descanso do Senhor. Sábado não vai ter pão. Você vai recolher dobrado na sexta, você vai preparar as 2 medidas na sexta, come o da sexta e guarda o do sábado para você comer, porque nesse dia não haverá maná. E o que o povo fez no dia seguinte, no sábado? Eles saíram da tenda para ver se tinha maná. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu. Deus ficou irado, irritado com esse povo incrédulo, diante das orientações do Senhor. E Deus disse assim também para o povo: a porção que você pegar naquele dia, coma tudo. Não precisa guardar para o dia seguinte, porque no dia seguinte tem mais. E sabe o que alguns abençoados fizeram? Guardaram. E Êxodo 16, versículo 20, nos afirma que eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Sabe que cheiro tinha aquela casa? Cheiro de incredulidade. E sabe que muitas vezes a nossa casa cheira mal, não porque falta higiene na casa, não. Às vezes a nossa casa, o ambiente é um ambiente mal cheiroso, porque a incredulidade reina nos nossos corações. E a incredulidade aqui tem alguma coisa a ver com o cuidado diário de Deus na nossa vida. A gente guarda as bênçãos de Deus para amanhã, porque a gente não confia plenamente que o Deus que nos abençoou hoje, amanhã também vai nos abençoar. E todas as vezes que nós duvidamos de que Deus cuida dos seus, a nossa casa cheira mal. Nessa noite, que você possa sair daqui crendo, a despeito das lutas e adversidades, que Deus cuida de você, e amanhã, aquilo que você necessita para uma vida digna, já está reservado para que você viva bem. Louvado seja o nome do Senhor. Para que alterar o cheiro da sua casa para um mau cheiro? O cheiro da incredulidade. Mas existem casas que o cheiro é outro, é o cheiro do pecado. Gente que conhece as Escrituras, mas que tem o pé em 2 lugares. Gente que conhece a palavra, mas não se firmou na verdade. Gente que vive na prática do pecado. Olha só o que a Bíblia fala em Eclesiastes 10:1. Qual mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e honra um pouco de estultícia. O que o escritor aqui está dizendo? Que o pecado, por menor que ele seja, tem o poder devastador de alterar o aroma agradável da nossa casa para um cheiro ruim. Pecado cheira mal. A Bíblia diz que pecado faz barulho. A Bíblia diz que pecado cheira mal. São símbolos para que a gente entenda que às vezes o cheiro ruim da nossa casa, às vezes o ambiente pesado do nosso lar,
tem a ver com atitudes nossas, tem a ver com ações equivocadas da nossa parte, e a gente altera o cheiro da nossa casa por causa do pecado. Mas tem mais, tem casa que a marca é um cheiro de dor, a dor também cheira. E se existe um homem que sofreu com dores, é Jó. E olha só o que Jó disse: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos olhos dos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. A casa de Jó teve um momento na vida dele que cheirou mal, por causa da dor. E quantas famílias sabem o que eu estou falando? É a crise conjugal, é a dificuldade na criação dos filhos, é aquela luta que a gente enfrenta com o trabalho. Gente, a vida não precisa dizer que é difícil, né? A vida é boa, a vida é bela, mas não é fácil viver, né? Uma competição, hoje a gente vive, né, numa competitividade, hoje é muito difícil. E a dor, ela chega nas casas, e quando a dor entra, o cheiro é alterado. E talvez algumas pessoas estejam sentindo um aroma ruim na casa, por conta da dor. Olha só o que Jó dizia. Jó é alguém que, mesmo exalando mau cheiro, a Bíblia fala que Jó ficou podre. E que alguns afirmam que a 800 metros de distância sentiu o cheiro ruim de Jó. Ele estava podre, ele virou uma ferida. A Bíblia fala que ele tinha que pegar caco de barro para raspar o pus. Imagina, às vezes a gente não está assim literalmente. Às vezes o pus está no coração. Às vezes o mau cheiro está no relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. Às vezes o cheiro de dor que exala um aroma ruim tem a ver com a nossa vida. Jó nos ensina que esse cheiro vai passar no nome de Jesus. E ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, louvado seja o Senhor. E a última casa que eu queria retratar aqui para você, o último cheiro, o último aroma, é o cheiro de morte, que é a casa do Lázaro, da Marta e da Maria. Você se lembra no João capítulo 11, quando Jesus chega, e já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Imagina um cadáver de 4 dias, como é que não está? E Jesus dá uma ordem para aqueles homens. E qual foi a ordem? Porque quando ele está chegando, as irmãs, uma depois outra, chegam e falam: Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Porque quando a notícia chegou, Lázaro estava enfermo, Jesus ainda ficou 2 dias. E quando ele chega, um dia depois, 2 dias depois, a Bíblia fala que ele já estava sepultado. E quando ele dá a ordem, tirai a pedra, o que foi que uma das irmãs falou para Jesus? Senhor, cheira, porque já faz 4 dias. Cheiro de morte, cheiro de que não tem mais jeito, cheiro, aquele cheiro terrível de que a gente perdeu a esperança, aquele cheiro terrível do diagnóstico que diz não tem mais jeito, aquele cheiro terrível que a gente sente, e é uma coisa terrível mesmo, quando a notícia chega e que diz assim: olha, não tem mais o que fazer. Era esse cheiro que cheirava a casa dessas irmãs, porque o irmão havia morrido. Era o cheiro de que não tinha mais o que fazer. E talvez você tenha entrado aqui pensando: olha, o que eu estou experimentando, eu tenho que me acostumar, porque essa situação não vai mudar. Olha, já faz 4 dias, se o milagre tivesse acontecido ontem, talvez poderia ter mudado a história, mas não aconteceu, e agora eu tenho que sentar, chorar e lamentar o resto da vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: ainda que tudo pareça ter acabado, nós estamos diante de um Deus vivo e todo-poderoso, que pode trazer à vida aquilo que morreu. Louvado seja o seu nome. Agora, meu irmão, como é que a gente muda esse cheiro ruim que muitas casas estão tendo? Isso aqui é apenas um símbolo.
eu queria olhar então para aquilo que a mulher fez. Como é que a Maria alterou o cheiro daquela casa? A Bíblia fala, e a lição que fica aqui para a gente, é porque a gente imagina, o Edivaldo falou uma coisa, quando ele veio falar do tema do encontro de casais, falou tempo de mudança. E ele falou, pergunta para o seu cônjuge se você não precisa mudar. Porque é sempre assim. A gente acha, e eu faço parte disso, que a Silvia tem que mudar para a gente viver melhor. Mas a Silvia também olha para mim e fala assim, não, quem precisa mudar aqui para o casamento deslanchar cada vez melhor é o Vladimir, é ele que tem que mudar. Porque é a tendência nossa. É um mecanismo de defesa que a gente tem. Eu estou certo, eu faço tudo direitinho, né? Agora, o meu cônjuge não. E a gente sempre tem essa sensação de que alguma coisa muito grandiosa tem que ser feita. E que alguma coisa muito elaborada tem que acontecer para o cheiro mudar. Eu quero dizer que algo muito simples precisa acontecer em você, para que a sua casa mude, não é no outro, é em você. E sabe o que muda o cheiro da nossa casa? O nosso relacionamento com Deus, só isso. Sabe como você vai transformar o cheiro da sua casa para o bom perfume de Cristo sendo exalado? Quando o seu relacionamento com Deus for alterado. Não é o seu cônjuge que precisa mudar. Talvez a mudança não seja nada, alguma coisa na sua própria vida, senão você melhorar, aprofundar, aprimorar o seu relacionamento com Deus. Sabe quando a casa fica com aroma gostoso? Quando eu estou de bem com Deus. Quando eu estou de bem com Deus, quando entram na minha casa, falam, que cheiro gostoso é esse? Esse é o cheiro da comunhão que eu tenho com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que essa mulher fez. 3 ações. A primeira delas, ela teve uma atitude exclusiva. Porque quando o texto de João não fala que ela quebrou o vaso, mas outros textos falam. Ela teve que quebrar o vaso para o perfume ser extraído dali. A Bíblia fala que quando ela optou em honrar Jesus, ela não poderia honrar ninguém mais, só Jesus. Então aquela atitude dela foi uma atitude exclusiva. Sabe como você altera o aroma da sua casa? Quando você declara que não há outro Deus a não ser o nosso Deus, e você vive exclusivamente para Ele. Olha só o que diz a Bíblia, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não poder servir a Deus e as riquezas. O que estava acontecendo aqui? Deus estava dizendo, através de Jesus, no Sermão do Monte, dizendo assim, olha, ou você exclusivamente se consagra a Deus, ou então a tua casa vai continuar mal cheirosa. Ou a sua adoração a Deus é exclusiva e só há lugar para Ele, ou senão o aroma da sua casa vai continuar desse jeito. Aquela mulher, quando ela derrama o perfume nos pés de Jesus, ela não poderia mais honrar o futuro esposo dela, porque ela fez uma opção de honrar a pessoa de Jesus. O que Deus está dizendo para você nessa noite, é que quando você aprofundar o seu relacionamento com Deus, de maneira exclusiva, e Deus for o centro da sua vida, quando você menos perceber, a sua casa vai ter um aroma agradável, louvado seja o nome do Senhor. Segunda atitude dessa mulher em relação a Jesus, é que o que ela fez foi total. Ela não separou um pouquinho para o marido dela. Ela não separou um pouquinho para o dia das núpcias. Ela não guardou um pouquinho, porque assim o que ela deveria comprar era menos, porque ela já tinha um saldo. A Bíblia diz que quando ela derramou todo o perfume em Jesus. Sabe o que eu penso aqui? Sabe o que falta nos nossos dias? Gente que se dispõe a adorar a Deus sem reservas, de todo o coração. Ontem eu estava conversando com o Mateus aqui na eleição dos jovens. Aliás, eu esqueci de dar um aviso, homens, depois do culto aqui à minha esquerda, à sua esquerda, à minha direita aqui, a gente vai fazer a eleição dos jovens, dos homens. E conversando com o Mateus falou assim, pastor,
Faz tanto tempo que eu não vejo um homem se quebrantando, se rendendo. Um homem como sacerdote que se levanta e que se derrama em prantos, em adoração. Uma adoração exclusiva, sem pudor, sem vergonha, sem reservas. O que falta para a gente é isso, é por isso que a gente vive com a casa, a gente limpa, a gente não sabe por que está cheirando mal. A gente passa lustramóveis e não é aquele cheirinho gostoso do lustramóveis. Tem um cheiro esquisito, o que é isso? Pode ser a dor, pode ser o pecado, pode ser cheiro de morte, pode ser a incredulidade. E isso a gente resolve adorando a Deus sem reservas. A gente tem muitas reservas para com Deus. A gente é politicamente correto, a gente não se rende totalmente. Aquela mulher não estava nem aí. Ela derramou todo o perfume, ela não ficou pensando o que vai ser amanhã. Ela não ficou calculando, nossa, eu gastei tanto e agora vou derramar tudo isso no pé de Jesus. Não. E por isso a Bíblia fala que a casa se encheu com aroma diferente. Ela teve uma atitude total de adoração, sem reservas. E quem estava com ela foi abençoada, porque sentiu o mesmo cheiro. Quando eu adoro a Deus sem reservas, quando eu me rendo, quando eu me consagro, eu me dedico, quando eu não fico calculando, se eu fizer isso eu vou perder aquilo. Não, quando eu me dedico totalmente a Deus, as pessoas que estão à minha volta são afetadas pela comunhão que eu tenho com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como está difícil isso em hoje em dia. A gente não quer se devotar, se consagrar totalmente, mas a gente quer tudo que Ele tem para a gente, não é verdade? A gente quer tudo que Ele tem para nos oferecer, mas a gente não está disposto a dar todo o nosso coração para Ele. Nessa noite, a palavra de Deus para mim e para a sua vida é que aquele que honra, aquele que serve a Deus, deve servir de maneira exclusiva, deve servir de maneira total. E outra coisa que me chama a atenção é que a atitude dessa mulher não teve volta. Eu não sei se você já teve um vidro de perfume quebrado. Não sei se já aconteceu com você. Eu sou desastrado. Então as coisas vivem caindo, né? Primeiro eu achei que era por causa do crescimento, mas eu não cresci, continuei derrubando as coisas. Mas sabe quando você ia pegar o copo? Lembra daquele, no estirão? O meu foi estirinho. Mas eu ia pegar o copo, parece que o braço estava errado. Eu calculava certo, mas o negócio estava antes do que eu esperava, quebrava copo e derrubava as coisas. Quando você quebra um perfume, um abraço, meu filho, você não consegue pôr de volta. Você não consegue pegar, ele vai, e você perdeu, mano. Perdeu. Quando aquela mulher decidiu honrar a Jesus de maneira exclusiva e total, ela sabia que não tinha mais volta. E quantas pessoas hoje pensando em olhar atrás? Quantas pessoas hoje, porque Deus demora para responder, pensando em desistir? Quantas pessoas hoje pensando em voltar atrás, porque as coisas não saíram do jeito que imaginava? Deixa eu dar para você uma definição de fé. Fé é concordar com Deus, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando não sai do jeito que eu imaginei. Isso é fé. Agora, quando não sai do jeito que eu imagino, o que muitas pessoas estão fazendo? Voltando para trás, abandonando a fé, abandonando a igreja, abandonando a Cristo. Meu irmão, nós temos o direito de escolher uma única vez. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher. Mas se eu escolher a Deus, não dá para voltar mais atrás. Essa escolha tem que ser confirmada diariamente. E talvez isso que confunda as pessoas. Eu usei meu livre-arbítrio para decidir-me por Deus, pelo caminho da santidade, pelo caminho do Senhor. E todos os dias eu confirmo esse caminho, porque as propostas chegam, a vontade de desistir bate na porta, as coisas que acontecem, que eu não imaginava, acontecem, não tem jeito. E aí,
ser tentado não é problema, o problema é ser levado a voltar atrás. Você não tem mais escolha. Se você decidiu por Cristo, você já fez a sua escolha, já tomou a sua decisão. O que você precisa? Todo dia, confirmar a sua escolha. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não tinha mais como recuperar o líquido. A escolha dela não tinha mais retorno. E eu quero nessa noite desafiar você, queridos, e me desafiar a ter essa atitude extravagante, essa adoração apaixonada daquela mulher. Ela me ensina que quando eu vivo exclusivamente para Deus, totalmente para o Senhor, e sem pensar em voltar atrás, eu ainda que não perceba, as pessoas que estão à minha volta começam a sentir um cheiro gostoso. É o aroma de Cristo exalando na minha vida. Qual é o cheiro que as pessoas sentem quando chegam perto de você? É um cheiro agradável? É um cheiro que inspira a fé? Ou é um cheiro que conduz a pessoa ao erro, à murmuração, à maledicência, à reclamação? Que nessa noite a gente entenda, o que eu preciso é me consagrar ao Senhor. O que eu preciso para mudar minha casa não é mudar o meu cônjuge, é mudar a minha forma de me relacionar com Deus. O que muda a casa, o que muda a vida, o que muda a história, é a minha relação com Deus, é a minha vida com Deus. Quando a minha vida com Deus está em ordem, quando eu aprofundo o meu relacionamento com Deus, tudo à volta muda, porque começa a mudar aqui dentro. E a Bíblia diz que quando muda o coração, até o rosto fica mais bonito. Coração alegre formoseia o rosto, louvado seja o nome do Senhor. E não existe coração mais alegre do que o coração que conheceu a Jesus Cristo, que se dedica a Ele totalmente. A vida mais contraditória e a vida mais infeliz é a vida de quem está em cima do muro. Sabe que Jesus é o único caminho, sabe que tem que se entregar a Ele totalmente, sabe que quando fizer isso não tem volta, mas não faz. E a pior coisa que tem, a vida de insatisfação, é resultado de alguém que sabe que tem que se render a Deus e não faz isso. É a vida daquele que sabe que não tem volta e vive querendo voltar. Que nessa noite eu e você decidamos a nos render totalmente a Ele, porque quando nós fizermos isso, a nossa casa vai ter um aroma gostoso, agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Queridos, o perfume era caro. E eu te falo que se render a Deus totalmente custa. Eu já falei aqui, Jesus não quer muito de você. Ele não quer muito da sua vida. Ele quer tudo. Ele não satisfaz com muito do seu coração. Ele se satisfaz com o seu coração inteiro na mão dele. E quando você se rende totalmente a Ele, a vida muda de dentro para fora. E quando você percebe, você convida as pessoas para chegar na sua casa e fala: nossa, que ambiente gostoso, que paz, que leveza, parece que até o cheiro é mais gostoso. Que produto você usa? Meu produto é a minha relação com Deus. A palavra de hoje é essa, muito simples. Às vezes dá até vergonha de tanta simplicidade, mas é aquilo que vem do coração. A gente precisa aprofundar o nosso relacionamento com Deus. A gente quer tudo que a mão de Deus tem para nos oferecer, mas aqueles que têm a vida alterada são aqueles que não se preocupam tanto com o que a mão de Deus pode fazer, mas sim com aqueles que desejam contemplar o rosto do Senhor. E sabe o que eu descubro? Quando eu contemplo o rosto do Senhor, contemplando o rosto, eu tenho tudo que a mão pode me dar. Eu não sei se você está entendendo. Tem gente que só quer milagre, só quer ação de Deus, só quer porta aberta, só quer cura.
Isso é o que a mão de Deus pode oferecer. Israel experimentou tudo que a mão de Deus podia dar, tudo. E eu me lembro agora de um salmo que nos fala isso. Salmo de número 103 nos fala isso. Diz que manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos poderosos aos filhos de Israel. Você percebe a diferença? Moisés conheceu o caminho do Senhor, e só conhece o caminho do Senhor quem tem intimidade com Ele. E os filhos de Israel conheceram o poder de Deus. Tem gente que conhece e desfruta do poder de Deus, mas não tem intimidade com o Senhor. O poder de Deus você pode experimentar quando você vem no apelo e alguém ora por você. Agora os caminhos do Senhor são para aqueles que se consagram totalmente a Ele. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é dado àqueles que temem o seu nome. E só teme a Deus quem tem intimidade com Ele. Só teme a Deus quem se consagra exclusivamente, totalmente, sem reservas e sem retorno a esse Deus maravilhoso. Porque nós estamos num tempo de advento. O que é advento? É a vinda de Jesus. Ele pagou um preço tremendo, se esvaziando de si. Filipenses capítulo 2 diz isso. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem, sendo reconhecido em figura humana, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele só desceu. Ele desceu, ele desceu, ele desceu. E sabe por que ele desceu? Porque ele queria que você tivesse intimidade com Ele. Ele se fez carne. E Ele se fez carne, e o próximo passo foi a morte, o próximo passo foi a ressurreição, para que você não desfrutasse apenas do poder dEle, mas você tivesse comunhão com Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesse ano, finalzinho de ano, a gente possa ter a atitude de Maria, sem saber. Ela não quis perfumar a casa, ela quis ungir os pés de Jesus. Mas quando ela se entregou totalmente a Jesus, todo mundo sentiu o cheiro gostoso do relacionamento com Deus. Eu te pergunto hoje à noite, como anda o teu relacionamento com Deus? Ontem eu escutei uma coisa que é verdade: não há nada que seja bom que não possa melhorar. A gente acabou de sair de um jejum de 21 dias, e Deus já está me incomodando para que eu comece um de 7. Eu quero mais, porque não está bom, não estou contente, eu quero mais. Eu quero mais, tem alguma coisa que eu posso fazer a mais. Eu quero me render, eu quero me dedicar. Não porque eu quero intencionalmente que todo mundo sinta um cheiro diferente, não. Eu não quero porque eu quero algo em troca. Eu quero porque eu quero conhecer o meu Senhor. Eu quero porque eu quero ter intimidade com Ele. Eu não quero ser pego de surpresa quando chegar o dia do arrebatamento da igreja. Eu quero olhar para Ele e falar assim: foi Ele que morreu por mim. E não porque eu vi as mãos cravejadas, porque eu conheço o seu rosto. Só conhece o rosto de Deus quem tem intimidade com Ele. E o convite nessa noite é para que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a sua saída como a alva é certa, e a nós Ele virá como a chuva seródia que rega a terra. Louvado seja o Senhor. Vamos adorar a Deus. Somente dele vai ter
você queira hoje sinalizar a sua intenção de se consagrar ainda mais a Deus. Não estou dizendo que você não tem uma vida consagrada, não é isso. Eu estou dizendo que a vida boa espiritual que você tem pode melhorar. Essa é a vontade de Deus. Se você quer isso, se você quer ter a mesma atitude de Maria, que derramou aquele bálsamo nos pés de Jesus, que soltou cabelo sem se importar com quem estava vendo, não se importando que ela estava em público, e secou os pés de Jesus com o seu próprio cabelo, dizendo: olha, eu sou tua, totalmente, sem reservas, eu me rendo. Nós cantamos, eu me rendo. Enquanto nós cantamos de novo, fazendo ou não fazendo, eu quero me dedicar a Deus, eu quero me consagrar mais ainda ao Senhor. Quero convidar aqueles que também desejam isso, sair do seu lugar e vir aqui no altar, sinalizando isso para Deus. Deus, eu quero ter a mesma atitude de Maria, e quando eu menos perceber, a minha casa vai estar perfumada, e as pessoas vão ver que isso é fruto da minha relação com o Eterno. Louvado seja Deus. Enquanto cantamos, a igreja pode vir. Jesus, como aquela mulher, eu quero me entregar totalmente, quero me render cada vez mais, quero mais da tua presença, quero mais do teu poder, mais da tua unção. Oh, derrama mais, eu quero Deus, Senhor. Oh, meu Deus, tudo que tenho quero dedicar ao Senhor, tudo que sou quero consagrar ao Senhor. Ah, meu Deus, usa a minha vida para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos. Ah, meu Deus, atende o desejo desse coração que é tão precioso. Oh, meu Deus, há desejo no coração dele em ser usado, que ele possa ser usado, um instrumento poderoso nas suas mãos, para que através dele vidas se rendam a Cristo, Pai. Ora, machora, maracande, rebalabassuri, balabás.